Você já sentiu aquele friozinho na barriga na hora de passar o orçamento para o seu cliente? Sabe? De repente ele achar, nossa, como tá caro, e aí você de repente perder o serviço? Bom, isso daí é algo muito natural, principalmente em quem está começando, e é justamente disso que a gente vai falar. Tá legal? Então, seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar sobre isso, perdendo o medo de passar orçamento. Tá certo? Todo técnico, primeiro, eu já passei por isso, tá certo? E tive que aprender. E você, principalmente quem está começando agora, e tem gente que não aprende nunca, então é para todo mundo esse vídeo. Tem medo de chegar e cobrar caro demais, tá certo? Fica na dúvida, na hora de passar o preço, ele não sabe, será que eu estou cobrando barato demais? Será que eu estou cobrando caro demais? Então, barato demais é ruim porque você toma prejuízo e caro demais é ruim porque às vezes o cliente não aprova. Então, como saber se você está cobrando direitinho? Tá certo? Então, primeira coisa que tem que acontecer, você tem que entender o seu valor. Tá certo? Tem muito profissional, às vezes, é que ele não tem consciência do próprio valor do seu trabalho, do valor do que ele faz, certo? E quando a gente não vê valor em nós mesmos, não vão ser os outros que vão ver, tá certo? Então, a primeira coisa, você tem que ter valor, ver valor em você mesmo. Por exemplo, aquilo que às vezes é fácil para você, lógico, você é um profissional, você estudou. Alguns de vocês, inclusive, estudaram aqui no Portal Refrigeração comigo, tá bom? Daqui a pouco eu até falo sobre o nosso curso. Se você quer aprender sobre refrigeração, conceito de máquina de lavar, controladores digitais, daqui a pouco eu falo como é que você faz, tá certo? Mas você estudou, você aprendeu, você se desenvolveu, correto? E para você se tornou algo fácil. Hoje é fácil para você, por exemplo, testar um compressor e diagnosticar se ele está bom ou não, se tem que substituir ou não. É fácil para você hoje fazer lá um diagnóstico, por exemplo, em uma geladeira frost free, certo? Que está bloqueando de gelo, e você faz o diagnóstico, você sabe se é o sensor, se é a resistência, se é o fusível, se é a placa. Qual é o problema? Fácil por quê? Porque você estudou. E às vezes, por ser tão fácil para você que já aprendeu e que você consegue fazer isso com muita tranquilidade, você não entende que isso não é fácil para o cliente. Tanto é que ele te chamou. Se fosse fácil para ele, ele mesmo tinha resolvido o problema. Tá legal? Então, primeira coisa, você tem que olhar para você mesmo e se enxergar como um profissional altamente qualificado. Inclusive, quando eu faço a propaganda do meu curso, é justamente esse argumento, né? Que eu digo que mesmo que você venha sem saber nada, à medida que você vai estudando, você se torna esse profissional altamente qualificado. Então, você já é esse profissional altamente qualificado, mas você não se enxerga como tal. E esse é um problema. Deixa eu contar uma história para vocês. Então, nosso canal ele não tem um cunho religioso, mas eu quero te contar uma história que aconteceu, está registrada nas páginas da Bíblia. Teve uma ocasião em que Moisés ele enviou 12 espias para examinar a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para o povo, certo? Então Moisés envia aqueles 2 espias para examinar a terra e depois de, se não me engano, foram 40 dias, eles voltaram com o relatório, tá certo? E daqueles 12, 10 trouxeram um relatório meio complicado, porque eles disseram, olha, a terra é muito boa, é tudo aquilo de bom mesmo que a gente espera, só que não é para nós. Olha essa palavra, essa terra não é para nós, porque ela é habitada por gigantes, nós somos como os gafanhotos diante deles. E só 2 vieram com um relatório positivo, não, essa terra é nossa. Talvez essa seja a proporção dos profissionais que realmente se enxerguem
como bons profissionais, enquanto alguns se enxergam como gafanhotos, tá bom? Então, o intuito desse vídeo é mudar isso daí na sua cabeça. De você se enxergar como um profissional de menor valor e que tem que dar um orçamento baixo. De vez em quando eu falo em orçamento aqui, eu recebo os comentários e pelos comentários eu percebo quem tem visão de gafanhoto e quem tem visão de gigante, certo? Por exemplo, eu tenho certeza que vai aparecer algum comentário desse aí. Alguém dizendo, aqui na minha região não consigo cobrar muito porque aqui na minha região ninguém paga e não sei o quê. Visão de gafanhoto, tá certo? Quando você aprende o valor que você tem e você consegue transmitir exatamente isso, consegue transmitir esse valor para o seu cliente, essa desculpa não cola. Em qualquer lugar do Brasil que você tiver ou do mundo, certo? Quando você consegue transmitir valor no que você vai fazer, certo? As pessoas elas vão começar a aprovar os seus orçamentos. Então, é isso. Quem se vê como um gafanhoto vai ser tratado como gafanhoto. Quem se vê como um profissional altamente qualificado vai ser tratado dessa forma, porque ele vai transmitir, certo? Quer ver uma história que aconteceu aqui comigo? Acontece sempre aqui na minha assistência técnica, de pessoas que às vezes ligam para cá, certo? Pedindo, fala, olha, eu queria uma visita técnica e vocês já me conhecem, quem já me conhece sabe que eu cobro taxa de visita. Aí o cliente chega, né? Não, eu não posso pagar taxa de visita porque eu quero fazer 3 orçamentos para ver qual é o melhor orçamento para me poder aprovar. Então eu costumo dispensar esses clientes, tá certo? Eu costumo dispensar esses clientes, por quê? Porque eu não vou brigar por preço, certo? Um técnico que sabe o valor que tem, ele não briga por preço. E certamente se eu entrar numa disputa dessa, ele vai chamar 3 assistências. Provavelmente o meu orçamento, financeiramente falando, vai ser aquele mais alto. Só que também eu tenho consciência do valor que eu vou entregar pelo orçamento que eu estou dando. Entendeu? Então não costumo fazer isso. Então se a pessoa estiver disposta a pagar pela minha visita, para que eu vá lá, e aí se ela quiser me chamar ou não, mas aí, quando a gente vai até o cliente dessa forma, aí você tem que transmitir esse valor. Então o cliente te chama, como é que ele vai enxergar esse valor em você? Se você mesmo não enxerga valor, então primeira coisa, você tem que enxergar valor em você. E você agora tem o desafio de transmitir para que o seu cliente também enxergue esse valor em você. Certo? São valores subjetivos que vão transmitir profissionalismo. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. A forma como você chega na casa do seu cliente. Entendeu? Como é que você chega vestido na casa do seu cliente? Mas não tem nada a ver a maneira que eu me visto, certo? O que realmente faz a diferença é que eu sei consertar, é que eu vou consertar. Pois é, mas as pessoas não funcionam dessa forma. Elas julgam pela capa, pela aparência, tá certo? Então, a forma como você se apresenta na casa do cliente conta muito, certo? O cliente ele já faz uma avaliação. A maneira que você entra, se você está trazendo suas ferramentas em uma mala de ferramentas bonitinha, certo? Limpinha, ou se você está trazendo numa sacola de supermercado, algo parecido, entendeu? A aparência ela importa muito, a sua maneira de se portar com educação, né? Vai entrar na casa do cliente, com licença, bom dia e tal, se identifica. Certo? Então tem várias formas. Eu tenho falado muito, sempre parece que eu fico meio repetitivo aqui, mas é que, mesmo eu repetindo tanto, de vez em quando o pessoal entra em contato comigo e eu vejo profissionais, gente que já está trabalhando e não liga para isso. Eu falei até, já falei várias vezes, vou falar de novo. Foto de perfil no WhatsApp. Certo? Primeira coisa que você faz quando você vai abrir um WhatsApp no telefone, não sei você, mas primeira coisa que eu faço
é olhar a foto de perfil da pessoa, tá? Vou aqui, olho, abro a foto de perfil, vejo como que a pessoa tá se colocando e ali eu já faço uma ideia se a pessoa é um profissional, se não é um profissional, entendeu? Coloca o logotipo da sua empresa. Tem um telefone pessoal, se você quer colocar a sua foto descontraída no seu perfil pessoal, ok, não tem problema nenhum. Mas no perfil de trabalho, coloca o logotipo da sua empresa. Isso daí já ajuda muito, já cria valor, já pesa na hora do cliente aprovar. Eu não diria nem aprovar, te chamar, certo? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, certo? E hoje em dia as pessoas para contratar um profissional normalmente pode ser por indicação, pode, mas muita gente procura um profissional na internet, tá bom? Por isso é bom até estar bem presente nas redes sociais, né? Tem uma página lá no Facebook, no Instagram, tem uma página lá no Meu Negócios do Google, também é importante, certo? E a pessoa vai te encontrar. Quando ela entrar em contato ali com você pelo WhatsApp, aí ela vai ver uma foto de você todo descontraído com a camisa do seu time, bebendo com seus amigos. Isso daí vai causar uma má impressão nela, certo? Agora, se ela vê o logotipo lá da empresa, né? Fulano de tal refrigeração, ela vai falar, puxa, eu acho que é a pessoa certa. Então, são valores subjetivos que vai fazer com que a pessoa ela vai somando essas coisas, certo? E ela dê valor para você. Bom, e outra coisa, não adianta nada você parecer que tem valor, toda essa questão subjetiva, e não entregar de fato o valor. Então, você de fato tem que fazer um bom serviço. Um dos focos principais aqui do meu curso é ensinar a fazer da forma correta, certo? Fazer da forma correta, que o trabalho realmente fique bom, porque eu diria também que um dos melhores marketing que tem é a indicação. Então, quando você faz o serviço bom, bem feito para uma pessoa, ela vai te indicar. E isso daí também vai pesar na hora de outra pessoa aprovar o orçamento. Afinal de contas, foi indicação. Está até um pouco mais caro, mas ele fez um bom serviço lá na casa da minha amiga, do meu amigo. Então ele vai aprovar também. Então não adianta nada você ter toda essa aparência. A aparência é o primeiro passo, tá certo? Mas depois você vai ter que desenvolver um bom serviço, tá? Não vai fazer de qualquer forma. Certo? Por exemplo, eu estava dizendo que no meu curso eu zelei muito por ensinar a forma correta de fazer. E uma das coisas que eu não abro mão em ensinar para os meus alunos é o uso, por exemplo, da bomba de vácuo na hora de fazer um procedimento na geladeira, né? Um procedimento que envolva ali abrir o sistema. Toda vez que abrir o sistema tem que fazer vácuo com a bomba de vácuo. Tá certo? Esses dias um aluno meu, ele dizia que para ganhar experiência, ele começou a trabalhar com um profissional mais experiente lá da cidade dele. Só que aí quando ele falou da bomba de vácuo, você não usa bomba de vácuo? O cara falou, não precisa, não sei o quê. Aí ele chegou e se afastou, certo? Ele saiu. Porque tem profissionais que são assim, certo? Eles não prezam. E aí um cara desse chega e cobra mais barato, certo? Afinal de contas, ele não tem despesa, certo? Para adquirir, para fazer a manutenção de uma bomba de vácuo, ele consegue até cobrar mais barato. Mas a tendência é sempre que ele esteja sempre com problemas, certo? O sistema não vai funcionar direito, a geladeira não vai funcionar direito, principalmente as geladeiras mais modernas, aquelas geladeiras antigonas que usavam termostato, certo? O cara fazia de qualquer jeito lá, certo? Punha de qualquer jeito, sem fazer vácuo, sem nada, e ela funcionava. Não está desligando, ele ia lá, mexia lá no termostato e ela começava a desligar. Só que gastava muita energia, não conservava os alimentos direito, só que as pessoas não percebiam muito bem. Hoje em dia, com as geladeiras mais novas, mais modernas, se o cara fizer isso, às vezes a geladeira nem liga. Tem geladeira, se você colocar uma carga de gás um pouco acima,
10 gramas a mais, ela não liga, não parte. Então o cara tem que fazer bem feito, tem que fazer direito, certo? E aí ele vai agregando valor ao serviço dele, tá bom? O cliente satisfeito é um cliente que indica, é um cliente que vai passar para frente, e aí ele vai se desenvolvendo, tá bom? Tem vários, eu tenho uma lista aqui, ó, de vez em quando eu olho para baixo, eu estou olhando a lista de coisas que a gente pode colocar. Já falei da aparência, linguagem corporal. Linguagem corporal é a forma como você se comunica com o seu cliente. Seu cliente não é seu inimigo, não é seu adversário, então fala com calma, com respeito, tá bom? É legal isso daí. Organização também conta muito. O que é organização? As suas ferramentas estão limpas, ok? Estão bem organizadas, certo? Ferramentas boas. De vez em quando eu digo, ó, todos os meses eu faço uma lista de ferramentas aqui da refrigeração, inclusive eu fiz ontem essa lista, certo? E sempre no meu canal tem uma lista atualizada de ferramentas. Eu costumo dizer que quando você investe em boas ferramentas, isso daí também impressiona o seu cliente, entendeu? Quando ele vê, por exemplo, você com o MAT, monitor de autoteste da Electrolux, você conectando e fazendo todos os testes ali no MAT, impressiona o seu cliente e costuma valorizar também, certo? Quando ele vê você chegando com seu equipamento para substituir um compressor, ele vê seu material de solda, ele vê sua bomba de vácuo, ali tudo ok, disponibilizado ali, sem gambiarra, isso daí, cara, cria na cabeça dele, aluga um triplex na cabeça dele que ele escolheu o cara certo, entendeu? Ou não, depende, né? Se não for dessa forma, pode falar, rapaz, onde eu amarrei meu burro? Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Na hora de passar o orçamento também, procura dizer com clareza tudo que você vai fazer, certo? Eu tenho usado esse exemplo, na minha opinião, um dos melhores exemplos que tem, assim, para você entender. Por exemplo, a galera da refrigeração, você vai trocar um compressor, você não passa para o seu cliente, olha, tem que trocar o compressor, R$ 1.300. Não é assim que você passa o orçamento. Você fala assim, olha, infelizmente o seu compressor não tem jeito, está estragado, tem que substituir. E quando a gente substitui o compressor, tem que substituir também o filtro, tem que fazer uma limpezinha no sistema, tem que trocar o gás, né? O gás é perdido. E aí você fala, tudo que é feito tem que fazer o vácuo com aparelho especial, não sei o quê. Certo? Para o cliente entender que não é uma coisa simples de se fazer, tirar um compressor e colocar outro, que na cabeça dele é isso. Ele não sabe que o processo é mais que isso. Tá entendendo? Por exemplo, o pessoal que é da máquina de lavar, a mesma coisa. Vai fazer a substituição de um mecanismo. Não é substituição do mecanismo. A gente vai ter que desmontar a sua máquina inteirinha, certo? Inclusive, a gente vai fazer até uma limpeza dentro dela, ok? Aí você mostra, como é que tá aqui dentro. E depois mostra depois, antes de montar, para o cliente ver e enxergar valor, certo? A gente vai fazer uma limpeza na sua máquina, nós vamos trocar os rolamentos, nós vamos trocar o mecanismo, vamos colocar um mecanismo original, novo, tá bom? Você que trabalha com mecanismo recondicionado, faz isso não. Coloca novo, tá? Coloca no valor o novo. Você só tem a ganhar com isso daí. Aí você pode dizer, a sua máquina vai ficar como se tivesse saído da fábrica, silenciosa, limpando muito bem. Tá certo? E aí você diz mais, vamos trocar o jogo de camis, trocar isso, aquilo, certo? Porque isso daí vai agregar valor para o seu trabalho. O cliente vai enxergar valor em você, vai perceber em você um excelente profissional. Ok? Fala sobre garantia também. Quando você for entregar um orçamento, por exemplo, compressor. A Embraco hoje está dando 6 meses de garantia no compressor. Então você repassa isso para o cliente. Tá bom? Outro dia alguém me perguntou, quando eu faço um serviço desse, né, eu dou garantia só do compressor ou dou da mão de obra também? Não, dá garantia de tudo. É bobagem, cara. Se você confia no seu trabalho, se você fizer um bom trabalho, não vai dar problema, tá? Quando você chega e fala, olha, vou te repassar, a fábrica dá uma garantia de 6 meses e você vai ter uma garantia total de 6 meses.
o cliente vai ficar muito mais tranquilo. Tá certo? Se você passa a garantia. Na hora, você está dando o orçamento, tá? Mas está dando também a garantia, tá? Que o cliente vai ficar tranquilo. Ok? Bom, tem mais algumas coisas aqui. Mostrar o benefício, eu já falei da garantia. Aqui tem uma frase final que eu coloquei aqui. Tenha medo de trabalhar de graça, tá bom? Não tenha medo de passar um orçamento, tenha medo de trabalhar de graça. Então, pessoal, trabalha isso na cabeça de vocês, tá bom? Tenta se enxergar com valor, certo? Tenha valor em si mesmo. Beleza? Bom, eu prometi que eu ia falar do meu curso, ok? Deixa eu pausar aqui. Deixa eu acertar aqui. Prontinho. Agora sim. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquinas de lavar, controladores digitais? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se tornar, lembra? O profissional altamente qualificado. E você que já é profissional, já está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, é para você também. Por exemplo, tecnologia inverter já faz parte do nosso curso de refrigeração. Eu tenho dito que já está aparecendo muito serviço em equipamentos com tecnologia inverter e eu acredito que para o ano que vem vai bombar, tá certo? Porque se você for em uma loja onde vende geladeira, dá uma olhada lá nos compressores, todos eles de tecnologia inverter. E daqui a pouco, ano que vem, esses equipamentos vão começar a precisar de manutenção. E adivinha quem vai ser chamado para prestar esse tipo de manutenção? Acertou quem disse eu. É isso aí, então se prepara. Quem não se preparar agora vai ter que correr atrás e depois vai ficar muito mais difícil, tá certo? Link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Vem estudar aqui no portal. Os valores são muito acessíveis, na maioria das vezes, no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Tá ok? Bom, deixa eu falar também de um pessoal aqui que ajuda o Portal Refrigeração a trazer esse conteúdo, os parceiros do portal. Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Tem algumas aqui, ó. Engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo e tem muito mais. Uma infinidade de produtos. Ó, ferramentas que você nem conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta, certo? A Elite, ela é uma marca da Samatec. Então entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com o tempo, certo? Você vai descobrir ferramentas incríveis, beleza? E finalmente, porém não menos importante, a Mixande, gases industriais e medicinais, especialista em tudo que é gás, nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo. Ok? Cilindros, tudo. Certo? E não basta ser especialista, tem que ter procedência e garantia. Tá certo? E a Mixande tem. Você sabia que muitos dos cilindros que são vendidos no mercado são falsificados, não passaram por vistoria? E aí eles colocam uma vistoria falsificada, fajuta, certo? Colocando você e o seu cliente em risco. Então, não vacila. Entre em contato com a Mixande, você que é de São Paulo, você vai direto lá, já pega o seu cilindro carregadinho para começar a usar. Você que é de outro lugar do Brasil, entre em contato também pelo WhatsApp. A Mixande envia para todo o território nacional. Legal? Bom,
E aí? Você vai dar orçamento agora de uma maneira mais tranquila? Vai valorizar seu serviço, seu trabalho? Espero que sim, tá bom? Não esquece de se inscrever no Portal Refrigeração, deixar um like, deixar algum tipo de comentário, ativar notificações, etc. Valeu pela sua companhia, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.